Salve, salve turma, salve, salve meus amigos fotógrafos e entusiastas a queimadores de filme. Tudo bom com vocês? Espero que sim. Como prometido no último vídeo que a gente falou muito sobre como iniciar no mundo da fotografia, hoje eu quero ensinar a vocês como usar, como mexer em uma câmera DSLR do zero, tá? Eu quero ensinar e mostrar aqui basicamente os conceitos básicos para que cada botão serve e como você vai usar qualquer câmera a partir dessa daqui. Hoje a gente vai usar como modelo a T5i, tá? Minha câmera mais básica, mas aqui vai dar para vocês entenderem para que serve obturador, diafragma, ISO, balanço de branco, o básico, tá bom? Vou ensinar para vocês o básico, desde como trocar lente até como tirar a sua primeira foto. Então, vamos lá para o vídeo. Vou sair da telinha aqui, tá? Porque eu quero filmar mais próximo exclusivamente a câmera. Então, vamos lá. Aqui nós temos os itens essenciais para começar a usar a nossa câmera. Temos a câmera, uma objetiva, uma lente, e aí nós temos a bateria e cartão de memória, certo? Isso aqui que a gente tem que começar a estudar. Opa, deixa eu colocar mais para lá, aqui. Ainda estou me adaptando aqui ao enquadramento. Bem, pessoal, basicamente é o seguinte. Primeiro ponto. Algumas câmeras, a entrada de cartão de memória é aqui também. É exemplo da T5. Você vem e coloca o cartão de memória aqui. Não é o caso dessa, tá? Aqui a gente coloca a bateria. E aqui a ideia desse tutorial é justamente ensinar para quem não sabe nada a mexer com a câmera, tá? Aqui nós vamos colocar o cartão de memória. E o legal dessa câmera é que o cartão de memória é aqui, eu não preciso tirar a bateria toda vez que eu vou trocar o cartão de memória, tá? Aí nós vamos tirar a roda aqui, tirou aqui, e aí vocês vão reparar que tem um quadradinho branco e um pontinho vermelho. E é justamente para você ver a marcação correta. Ó, tá vendo outro quadradinho branco na lente? Aí você vai colocar quadradinho branco com quadradinho branco aqui e rodar até estralar, ó. O estralo, ele faz um estralozinho, tá? Você vai sentir o encaixe. Tiramos a tampa aqui, pronto. Nossa câmera está prontinha para o uso. Prontinha para o uso. E aqui nós vamos começar pelo básico de cada botão, tá? Primeira parte, aqui nós temos o botão de liga e desliga. Esse é o botão de liga e desliga da câmera. Algumas é do lado de cá, outras vai mudando de lugar para lugar. Às vezes eu vou passar a mão na câmera e ela vai escurecer, porque essa daqui tem um sensor aqui, ó. Ó, tá vendo? Essa tem um sensor, nem todas têm. A minha 80D, por exemplo, não tem, tá bom? Então, beleza. Aí nós vamos dar uma voltinha aqui pelo corpo da câmera. Aqui nós temos esse dial, essa rodinha aqui, em que você vai selecionar o modo de uso da câmera, certo? Por exemplo, o modo que a gente vai trabalhar é esse da letra M. É o modo manual da câmera. Esse é o modo que a gente vai trabalhar. Aqui também nós temos o botão chamado ISO. Bem aqui na frente nós temos o botão chamado ISO. É aqui que a gente altera o ISO da câmera, tá? Mais pra frente eu vou ensinar para vocês tudo que quer dizer isso. Mas basicamente, em resumo, o ISO da câmera quer dizer a sensibilidade do sensor. O sensor fica dentro da câmera, tá? Isso vai dar sensibilidade da luz. E aí você vai perceber que quanto maior o ISO, mais clara é a imagem, ou seja, é mais sensível o sensor e automaticamente você terá mais ruído nas suas fotos, tá bom? Aqui nós temos esse outro dial aqui, essa outra rodinha, tá vendo? Aqui a gente vai usar para alterar tanto a velocidade como a velocidade do obturador, como a abertura do diafragma, tá? Mais para frente eu vou ensinar para vocês. E aqui na frente nós temos o botão principal da câmera, tá vendo esse botãozinho aqui?
Esse botão ele tem duas partes. A primeira, se você vai apertar levemente, você vai sentir que ele chegou no final. Esse é o botão de foco. E quando você termina de apertar mais forte, ele tira a foto. Ou seja, esse é o botão de foco e disparo, certo? Algumas câmeras já tem um botão de foco aqui atrás também. O foco aqui e dispara aqui, que é o caso da 1080D. Mas ele também, o botão de disparo também dela, tem esses dois stops que eu estou falando para vocês, que é o primeiro para focar e o segundo para disparar. Aqui, basicamente, nós temos o botão de visualização das fotos. É esse que tem um quadrado com um triângulo no meio. O botão de apagar as fotos de lixeira. Aqui nós temos o AV, que é o botão para mudar a abertura do diafragma. E você lembra que eu falei para vocês aqui desse? Se eu só rodar isso aqui, eu vou alterar a velocidade do obturador. Agora, se eu apertar aqui, segurar e rodar aqui, eu altero a abertura do diafragma da lente, tá bom? E aí, basicamente, em resumo, o obturador é o seguinte: quanto menor a numeração, significa que a cortina do obturador vai ficar aberta, recebendo luz, o que faz com que a imagem fique mais lenta. E assim, por exemplo, imagens em movimento vai ficar borrada, entendeu? E imagens por exemplo, imagens noturnas, eu vou diminuindo bem, a cortina vai ficar aberta por mais tempo e assim eu consigo fazer a astrofotografia, por exemplo. E quanto maior o número, tá? E aí vai começar de 1 segundo, é a base, 1 segundo, e aí vai quebrando as frações. 1,5 segundo, meio segundo. Aí vou mostrar para vocês jazinho como é que funciona isso. Então, aparentemente parece que está aumentando o número, mas na verdade está diminuindo o número, não é isso? Por exemplo, 1/60, eu pego 1 segundo e divido em 60 vezes. Divido em 60 vezes e o obturador vai ficar aberto apenas um pedacinho daquele 60 lá, entendeu? Então, por isso, faz com que a imagem congele. Quanto menor o número, ou seja, quanto menor a fração, quanto menos tempo a cortina fica aberta, mais rápida a imagem fica e automaticamente congelada ela vai ficar. E também isso faz com que escureça, né? Porque já que a cortina vai ficar aberta por menor tempo, vai entrar menos luz no sensor. Outra parte é esse AV. Esse AV é a abertura do diafragma, que é um buraco que tem aqui, uma cortininha que tem dentro da lente. O diafragma está na lente e o obturador está na câmera, tá? Então na lente a gente vai ter as aberturas de diafragma. E quanto menor o número, significa que mais aberta ela é, automaticamente mais clara e maior nós temos o desfoque de fundo. Basicamente é isso. Todos esses três pilares que eu falei para vocês, o ISO, o obturador e o diafragma, todos eles alteram a iluminação da imagem. E cada um deles vai te dar um efeito diferente. Quanto menor o ISO, mais detalhes tem na imagem, porém mais escura. Quanto maior, a imagem mais clara, porém tem mais ruído na imagem. O obturador, quanto maior o número, ou seja, quanto mais segundos, quanto maior for o tempo, mais lenta a imagem fica, mais luz entra. Mas quanto menor, ou seja, você pega os segundos e divide em várias parcelas, em várias frações, e aí vai ficando a imagem mais rápida e mais escura também automaticamente. E o diafragma, quanto menor o número, mais aberto vai ficar, porém mais clara a imagem fica e o desfoque de fundo fica maior. E quanto maior o número, mais fechado o diafragma, mais escura a imagem e menos desfoque de fundo, tá bom? Basicamente esses três são os pilares da fotografia. Aqui nós temos esse botão chamado WB, que significa White Balance, que é o balanço de branco. Aqui você vai alterar as cores da imagem. A F você vai mexer no tipo de foco que você trabalha. Se é no foco acervo, ou seja, ele vai ficar focando objetos em movimentos. Se é o Focus, One Focus, que ele crava o foco e não mexe mais enquanto você não tira foto. E os dois, né, que é o automático também, né, tem essas duas funções. Temos aqui também o botão de funções de disparo. Vou ligar a câmera aqui para mostrar para vocês, acho que vai ficar melhor, certo? Aqui, ó, quando eu clico esse, você tem
a opção de mexer no modo avançado de disparo, colocar temporizador, colocar disparo único, disparo contínuo. Geralmente eu sempre deixo disparo contínuo. E essa de baixo aqui para você mexer no estilo de imagem. Se é automático, se é standard, se é paisagem, tem várias. Eu deixo no neutro, que é o mais flat possível, tudo zerado, tá? White balance, você vai alterar o balance de branco. E aí vai depender de cada ambiente que você está, que já vai para outros vídeos que a gente vai fazer, tá? O foco tem o one shot, que é o foco único, iFocus, ou seja, o foco automático, e iServo, que é o foco com objetos em movimento. Vou deixar no OneFocus aqui por enquanto, tá bom? E agora, ó, olha só o que eu mostrei para vocês. Tá 1/80. O início é aqui, ó. Vai ficar 1. Cadê? Aqui, ó, vai ficar 1. 1 com duas aspas, né? Com a aspa, que quer dizer segundo. Então tá 1 segundo. Significa que se eu tirar a foto do jeito que tá, vai demorar 1 segundo para a foto ser tirada. Automaticamente fica bem mais clara, tá vendo? E aí eu vou aumentando, ó, vai 0,8 segundos, 0,5, 0,4, 0,3, 1/4 de segundo, ou seja, vai pegar 1 segundo e vai dividir em 4 vezes e vai usar apenas 1/4 desse segundo para poder fazer. E aí vai aumentando. O máximo dessa câmera aqui, por exemplo, é 1/4000, 1/4000. Só tira, mas fica bem escura a imagem, certo? Vou colocar aqui, eu gosto de usar aqui 1/80, tá? E aqui, apertei e segurou, eu vou mexer na abertura da lente, ó. Para cá eu vou colocar um F25, tá? É simbolizado por esse F, tá, gente? A abertura da lente é simbolizado por esse F. Quando você for comprar, você vai olhar. Aqui ela não aparece aqui na frente, mas geralmente quando você for comprar, nas descrições está escrito assim, ó, F1, F2, F3. Por exemplo, essa lente aqui, a abertura dela é F3.5 até F5.6, que quer dizer que ela em 18 milímetros ela é F3.5, é o máximo que ela abre, ó, F3.5. Só que se eu der o zoom, ela vai para F5.6. Isso a gente chama de lente de abertura variável, tá bom? Esse vídeo está ficando um pouco técnico, mas prometo para vocês que logo terá mais vídeos explicando tudo sobre isso. Basicamente, para mexer na câmera, a gente vai usar isso aqui, tá? Mas, se tratando de lente, a gente tem uma outra lente aqui, ó. Essa são 50mm e ela é f1.4, ou seja, essa lente é mais clara do que essa lente de cá. Automaticamente, essa daqui, ela vai desfocar melhor o fundo do que essa de cá, certo? Basicamente é isso. Então, ligou a câmera, aqui dispara, modo manual, que mais? Balanço de branco, aqui a gente altera as configurações, ó. Tá vendo essa régua aqui, ó? Tá do 0, 1, 2, 3, para cá é 0, menos 1, menos 2, menos 3. Isso aqui a gente chama de compensação de exposição. Essa é a régua de exposição. E agora vamos passar pelos outros botões. Aqui nós temos o botão de menu, tá? Tá escrito aqui, menu. Temos o botão de menu. E aí aqui a gente vai passar por todo o menu. Aqui você vai trabalhar com a qualidade de imagem. Nesse primeiro menu é onde você vai fazer a qualidade de imagem. Aqui eu não recomendo você alterar ainda, mas caso você queira alterar, a sua câmera ela vem assim, ó, nesse L, que significa que você está tirando fotos em JPEG. Mas aí a gente altera e vamos fotografar em RAW. RAW significa que o arquivo ele é cru, significa que você vai ter mais possibilidade de trabalhar no seu arquivo. No JPEG a câmera ela dá uma pré-editada dentro dela e te dá o arquivo que não te dá tantas possibilidades de alterar e de editar assim. Já o RAW não, o RAW você consegue trabalhar melhor, tanto exposição como compensação, tudo isso na edição. Por isso eu recomendo você fotografar sempre em RAW, tá bom? Aqui é a visão sonora, obturador, tá? Aqui eu vou dar uma passada rápida pelo menu. E aqui nessa primeira chavinha você vai ter a opção de formatar o cartão. É por aqui que você clica e formata o seu cartão, tá bom? Para voltar, clica no menu.
Tem várias outras funções e aí no decorrer de outros vídeos eu vou passando para vocês. O botão Info, quando você aperta ele apaga a tela ou mostra outras informações. Ele é basicamente para alterar as informações. O botão Q é para você alterar aqui o que está na tela. Você pode vir e alterar o que você quiser aqui na tela. Que aqui, por exemplo, a cor de TCN é o estilo de imagem. Eu altero nesse botão, não precisa ir lá, certo? Então, os botões aqui da câmera basicamente são esses. Aqui, ó, nesse botão aqui, você vai alterar a seleção do ponto de foco. Esse primeiro, tá vendo? Você vai alterar a seleção do ponto de foco. Aqui essa câmera, ela tem, ó, 9 pontos de focos. Essa câmera tem 9 pontos de focos e tem também o foco automático. Ó. Se eu não quiser nenhum pontos desse, eu deixo tudo selecionado e ele vai escolher o que ele vai focar. Eu prefiro deixar cravado no meio e eu cravo o foco aqui, me enquadro e disparo. Cravo, enquadro e disparo. Certo? Tem esse botão aqui, ó, tá vendo? Esse botão aqui, ó, ele serve para você alterar o tipo de visualização. Se você quer visualizar por aqui pela telinha ou se você quer visualizar aqui pelo Viewfinder, que é esse onde você coloca o olho aqui. Temos outro botão aqui na lateral. Esse botão do lateral é para abrir o flash pop-up. Em caso de emergência, você está sem flash, pode usar esse flash sem medo. Esse botão aqui, ó, esse maiorzão, é para você retirar a lente. Você aperta e roda a lente. Se você não rodar a lente, esse aqui é a trava. Se você não apertar ele para rodar a lente, ó, não sai. Aí tem que apertar e aí você tira a lente. Na lente vem os botões AF, as chaves, né, seletoras de AF e MF, significa foco automático ou foco manual. E tem algumas, vai ter esse aqui, Stabilizer On-Off, que é a estabilização da lente, tá bom? Quando você coloca esse AF, MF, tá F, você foca por aqui. Quando você coloca em MF, esse botão de foco ele não vai funcionar, ele vai disparar direto sem focar. E aí você tem que fazer o foco aqui, ó, no anel de foco. É o foco manual, tá bom? Temos esse outro botão aqui embaixo, tá vendo? Ele fica escondidinho. Esse botãozinho é para pré-visualização da imagem, tá? Quando você tá ali e da profundidade de campo também, porque ele vai alterar a abertura na hora que ele, porque a sua câmera não fica alterando toda hora o diafragma. Ele fica numa posição fixa, você coloca aqui e aí quando você vai disparar, ele, por exemplo, ele fecha na hora da foto ou abre na hora da foto. Mas se você quiser ver como é que tá ficando, você aperta esse aqui, ó, por exemplo. Olha lá, ele dá a pré-visualização de como a imagem vai ficar. É basicamente para isso. Tanto que quando você clica aqui, você consegue ver, ó, tá mexendo. Aí você consegue ver o diafragma abrindo e fechando. Eu vou fechar bem o diafragma aqui para ver, ó. 36. Ó. Ó. Olha só o diafragma fechando, a hora que aperta aquele botãozinho, que é o de pré-visualização de profundidade de campo. Ela não fica alterando quando eu vou tirar a foto, mas a hora que eu disparo a foto, ó, tá vendo? Ó, ele fecha rapidinho. Isso, como eu não estou visualizando, aperto ela e eu pré-visualizo a imagem na hora. Basicamente é isso. Deixa eu voltar aqui. Tem esse outro botãozinho bem aqui, ó. Aqui é uma rodinha que serve para quem tem problema com óculos, tá, gente? Você tá olhando aqui, ó, aqui dentro você olha, é um mecanismo mecânico, não é digital, tá? Esse aqui você olha, o que você vê aqui é realmente o que tá lá na sua frente. São esses espelhos aqui, ó. Tá vendo? Esses espelhos, eles refletem a imagem num prisma que tá aqui dentro e você consegue visualizar aqui. Por isso que essa câmera é chamada DSLR, que significa Digital Single Lens Reflex, que é o reflexo desses espelhos que bate lá em cima e você consegue visualizar através daqui. Claro, não é esse aqui que tira a foto, tá, gente? Lá dentro vai ficar um sensor, em que é ele responsável por captar a imagem. Ó, abriu. Olha lá o sensor. Aquilo lá é o sensor. É um sensor responsável por captar toda a luz e a imagem. Bem, gente, então basicamente é
são as primeiras configurações para você começar a aprender a mexer com a sua DSLR, tá? Claro, eu não consigo ensinar tudo para vocês em um único vídeo, senão vai ficar muito extenso, muito grande e o pessoal não vai nem se interessar em assistir. Mas prometo para vocês que vai sair mais vídeos ensinando passo a passo até a gente conseguir chegar em fotos boas e começar a ganhar dinheiro com a fotografia. Para finalizar, o último detalhe, essa câmera ela tem um botão aqui no mesmo lugar de ligar, tá vendo? Deixa eu tampar meu rosto. No mesmo lugar de ligar, ela tem um botão que eu rodo aqui, liga, rodo mais uma vez e ela vai mudar para o modo de vídeo. Deixa eu tirar aqui. Ela muda para o modo de vídeo, tá bom? Inclusive o botão que esse botãozinho que altera a imagem daqui para cá é o botão que você usa para dar o REC e começar a filmar. Acho que o que eu tinha para passar para vocês aprenderem a usar a DSLR inicialmente é isso, tá? No decorrer do tempo a gente vai falando mais coisas e mais coisas sobre como usar essa belezinha e começar a tirar fotos incríveis por aí. Espero que vocês tenham gostado. Claro, o primeiro sinal de que você gostou do nosso vídeo é se inscrevendo, curtindo e comentando, tá? Deixa o nosso feedback aí, deixa aquele feedback marotinho aí, legalzinho, pra gente conseguir produzir cada vez mais e mais. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Fui.